Bom dia. Não sei se todos se lembraram. Lembraram-se, não? Esqueceram-se? Vocês esqueceram-se? Sabem que dia é hoje? É dia de eleições. Nós não vamos agora aqui fazer eleições, mas vamos fazer uma pequena sondagem, está bem? Então eu trouxe umas canetas, vou distribuir uns papéis e vocês vão escolher o vosso líder preferido, está bem? O vosso ancião preferido, está bem? Mas antes disso, eu gostava só de dar um pequeno discurso, não é? Os candidatos precisam de dizer algumas palavras e as minhas palavras são as seguintes. Os espelhos adoram-me, eu sei. É genético, sim. São genes dignos de um rei, sou magnífico. É a minha graça. Melhor que eu? Não, não há quem faça. Sou apaixonado, não exagero, sou tão bom que tenho de ser elogiado. Estas palavras são minhas? Podiam ser. Alguém sabe de quem são? Pelo menos uma pessoa sabe. Não? Podia ser? Podia ser também. Ele continua, eu dou e dou e dou e dou. Eu já merecia uma prenda. E um pouco de respeito. Não peço muito, pois não? Mas só vejo ingratidão. Só vejo ingratidão. E vocês ainda não viram o filme mais recente da Disney? O Wish. O Wish. Desejo. Desejo? Talvez em português? Poder dos desejos. Obrigado. É curioso porque é um filme que apresenta um rei que, como vocês viram, gosta muito de si mesmo. Acha que é o maior. Acha que é uma bênção para o seu povo. E ele alimenta-se disso. E chega a uma altura em que ele canta esta canção. Ele diz, eu só vejo ingratidão. Ou seja, é um líder que se exalta, mas ao mesmo tempo que vai buscar às pessoas aquilo que ele precisa para se encher, para se orgulhar. E quando ele não vê isso, ele diz, eu só vejo ingratidão. Eu só vejo ingratidão. Então, muito bem, vocês lembraram-se que dia é hoje, mas há coisas que nós corremos risco de esquecer. E ouvimos várias delas na passagem que a Hannah leu. E vamos lembrar que talvez esqueçamos 3 coisas importantes. A união em Cristo, o louvor que vem do Senhor e o caminho de Cristo. Então, se estamos em risco de esquecer estas coisas, é uma boa lembrança para nós. E a primeira coisa que vemos nesta passagem, e lembrando o quê? Até agora em Coríntios, na primeira carta que Paulo escreveu, é este conjunto de igrejas em Corinto. O que é que temos visto? Ou seja, temos visto cristãos que gostam muito de sabedoria do mundo, sabedoria humana. Pessoas que vêm dar palestras muito eruditas. E eles valorizam isso muito, ou seja, é a influência do contexto em que eles vivem e eles estão a levar isso para a igreja. E ao fazer isso, eles estão a escolher os seus líderes e dizem, não, eu alinho mais com este líder. Não, esse não, eu não gosto dessa maneira dele falar ou as palavras. Eu prefiro este, Paulo, Apolo ou Pedro. E assim, indo aos seus líderes, eles orgulham-se no seu líder e separam-se e causam divisões na igreja. E Paulo tem estado a combater esse espírito, tem estado a combater essas divisões. E é nesse contexto que lemos a passagem que a Hannah leu. E Paulo vai continuar este contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E aquilo que é a sabedoria de Deus parece loucura para o mundo. E ele continua este contraste. Eu acho que não seria assim tão difícil nós dividirmos consoante as pessoas, os líderes do passado que valorizamos. Minha professora de escola dominical foi a Lita, a esposa do Alberto Manaia. Ela sim. Não, a minha foi a Diolinda. É Diolinda? Olinda, desculpem. Ou seja, pessoas de referência para vários de vocês. Mas eu gostava muito do Frank Smith.
Mas eu gostava muito do José Gonçalves. Mas eu gostava muito de. E eu gostava muito de. Eu podia dizer eu gostava muito do Gary Camlin, um dos professores do IVP. E cada um de nós facilmente tem pessoas de referência, mas quando elas servem para alimentar o nosso orgulho e depois causar divisões, é aí que está o problema. Há uma serpente ou uma víbora, Puff Adder, eu não encontrei o nome em português, não sei se biuta é o nome em português ou em brasileiro, mas é um tipo de víbora que ela tem um mecanismo de defesa muito peculiar. Ou seja, quando há perigo, quando alguém se aproxima, ela enche-se e aumenta o seu tamanho, que é para parecer maior. E é algo que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida, ou seja, alimentando o nosso ego, o nosso orgulho, criamos e construímos a nossa identidade e serve como mecanismo de defesa também. E depois criamos divisões. Não, aquela pessoa do meu passado faz parte da minha identidade. Então tu não podes dizer nada que seja contra. E é isso que Paulo está a falar, ou seja, ele diz o seguinte: ninguém se engane a si próprio. É a primeira coisa que um dos imperativos que Paulo dá nesta passagem, no versículo 18, capítulo 3, versículo 18. Se alguém entre vós tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, ou louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito. E ele aqui vai, quando ele está escrito, normalmente vão citar do Velho Testamento. E a citação é do livro de Jó. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E não sei se conhecem mais ou menos o livro de Jó, mas é um livro bastante conhecido em que temos uma pessoa que sofre muitas perdas, a nível financeiro, a nível das suas posses, a nível familiar. Ele vai perdendo tudo aquilo que ele tem. E depois aparecem 3 amigos, e um deles chama-se Elifaz. E é Elifaz, em Jó capítulo 5, versículo 13, que diz esta frase que Paulo cita, que é curioso. Ou seja, Elifaz e os amigos de Jó vão dizendo coisas corretas, de um modo geral, acerca de Deus. Então o que Elifaz diz é que Deus frustra e apanha os sábios, ou seja, que Deus está em oposição à sabedoria do mundo. No entanto, ele tem coisas certas acerca de Deus, mas ao mesmo tempo coisas erradas acerca de Deus. E ele não consegue compreender bem porque é que Jó está a sofrer e Jó está a dizer que é inocente, que não fez nada de errado para aquele sofrimento. E ele está a olhar para essa situação e na sua mente, Deus é um Deus que corrige as coisas logo. É um Deus que retribui logo. Então, se fazes o bem, és retribuído com bem. Se fazes o mal, és retribuído com mal. Então, se estás a receber mal, é porque fizeste o mal. E esta é a incompreensão errada que Elifaz tem acerca de Deus. Ele achava que a justiça de Deus era feita sempre em vida, um princípio de retribuição imediato. Mas, ao mesmo tempo, ele tem esta visão correta de que Deus frustra os sábios, os pensamentos dos sábios. Ao fazer isto, ele vai focando em si próprio, ou seja, o seu conhecimento de Deus vai construindo a sua identidade. E por isso ele vai causando problemas a Jó e vai causando ali uma divisão. E depois Paulo vai falar também acerca do Salmo 94. Ele volta com outra citação para dizer que o Senhor não apenas se opõe à sabedoria do mundo, como também ele conhece o pensamento. Ou seja, não é apenas as ações, mas as motivações por trás que Deus sabe. Seria fácil nós procurarmos uma vida mais confortável. Seria fácil nós procurarmos uma vida mais confortável e uma vida que elevaria o nosso estatuto. O que é que para os teus vizinhos, familiares, amigos não cristãos, que não são cristãos, o que é que elevaria o teu estatuto perante eles? O que é que seria uma vida mais confortável para ti se és cristão perante os teus amigos não cristãos? Talvez se não dissesses que vens à igreja, talvez se não dissesses que acreditas que a Bíblia é a palavra de Deus, talvez se tivesses um diálogo mais ecuménico, todos, talvez se dissesses, olha, o que importa é ir a uma igreja, seja ela qual for, não interessa.
Ou talvez fosse mais fácil dizer, olha, o que interessa é fazer algumas coisas boas. Estar envolvido em algumas atividades, de quando em quando, de ajuda, de obra social. Talvez se o foco da tua igreja fosse realmente uma loja de ajuda social. Ou talvez se o foco da tua igreja fosse uma cozinha para sem-abrigo. Se o foco, o motivo, a razão de ser da igreja seja isso. E eu não estou a dizer que é errado a igreja envolver-se em todas essas coisas. Mas talvez fosse mais fácil, perante outras pessoas, ter o nosso estatuto elevado ao dizer, não, é isto que é ser igreja. O que seria para alguns dos nossos amigos cristãos? O que é que elevaria o nosso estatuto perante alguns deles? Talvez dizer, olha, sabes quantas pessoas vão à minha igreja? Talvez fosse dizer, olha, sabes qual é a tradução que usamos na nossa igreja? É Almeida, está bem? Talvez esteja a dizer, olha, sabias uma coisa? Minha igreja está a fazer um projeto de plantação de igreja. Yes! A resposta de Paulo é não te enchas por causa dos homens, não te glories em pessoas ao ponto de causares divisões. Não coloques pessoas em pedestais, porque essas pessoas são tuas. É interessante, não é? No capítulo 1, Paulo diz que eles estão a dizer, eu sou de Paulo. Paulo é uma mistura de Paulo com Apolo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E ele agora aqui diz, todas essas pessoas são vossas. Todas elas pertencem-vos. Portanto, versículo 21, ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas ou Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Num mundo facilmente polarizado por personalidades, a igreja deve permanecer unida em Cristo e não andar enganada. Tudo o que trazemos quando chegamos a Deus, quando conhecemos Deus, quando nos convertemos ao Senhor, tudo aquilo que nós trazemos, e trazemos muita coisa. Trazemos a nossa experiência de vida, a nossa sabedoria adquirida de várias formas, a nossa maneira de viver. Nós trazemos tudo isso connosco, toda a nossa bagagem, digamos assim. Todas as nossas prioridades. Tudo isso deve ser submetido à sabedoria de Deus. Tudo isso deve ser crivado pela cruz de Cristo. Porque a cruz é escândalo para religiosos, é loucura para descrentes, mas é a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. E por isso, nós devemos lembrar que nós estamos unidos em Cristo. Todos. E não há razão para divisões. É algo que é bom lembrar. Também é fácil de esquecer o que Paulo diz nos versículos 1 a 5, no capítulo 4. Ou seja, esquecidos que o louvor vem do Senhor. Eu estou a imaginar esta conversa lá na igreja, lá entre os cristãos em Corinto. O Paulo não tem a mesma eloquência que Apolo, pois não. De facto, ele não tem. Ele podia usar outro vocabulário. E já reparaste que ele não tem aquele carisma do Pedro? O Pedro é bastante mais claro naquilo que ele diz. Paulo costuma andar às voltas, ele não diz as coisas logo sim, não. Ele gosta de filosofar um bocadinho. Pedro é mais direto, eu gosto bem do Pedro. Ele até fala bem, mas ele não exibe muito, ele não fala por línguas, ele não exibe muito de espiritualidade, digamos assim. É uma pena, porque ele de facto tem bastante potencial. Paulo tem bastante potencial. Ele podia ser o melhor orador de Corinto e arredores, ele podia ser elevado a padroeiro de Corinto, ele podia ser convidado pela Universidade de Corinto para vir dar uma cadeira, mas é uma pena. Nós até o podíamos considerar chamá-lo de bispo, isso é que seria. É uma pena, mas Paulo deixa muito a desejar. E Paulo responde a esta mentalidade dos cristãos em Corinto de duas formas, com duas imagens do que é um líder cristão. Versículo 1, ele diz, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Esta palavra ministro, eu às vezes gosto quando vou a um sítio em que preciso dizer a minha profissão. E eu digo ministro de culto. E até me sinto como aquela cobra, não é? E aí fico mais ministro de culto. É só porque não temos outra categoria. Quem trabalha para a igreja
digamos assim, tem de ser ministro de culto. Não é porque gostamos da palavra ministro. Mas é curioso, o que é que entendemos como ministro? Porque, de facto, a palavra ministro é alguém que é subordinado a. É uma espécie de servo, não usando a palavra que normalmente a Bíblia usa várias vezes para servo. A ideia é de alguém que serve. Subordinado a Cristo, serve de Cristo. E por isso alguém que está ao serviço da igreja, está ao serviço do corpo de Cristo. A segunda imagem é de despenseiro. E se a imagem dispensa te vem à cabeça, é uma imagem bonita e correta. Bonita se teve coisas boas. Para mim é uma imagem bonita, porque significa que é o sítio onde eu vou ao leite condensado, ou às bolachas, ou aos chocolates, ou às chupas. Ao mesmo tempo, é possível que a imagem de despensa para ti seja de algo que esteja a faltar. E se calhar várias pessoas aqui, ao crescer, não tiveram assim tanta abundância de bens. A imagem que Paulo aqui nos dá é que ele é um ministro, um líder, é alguém que dispensa, que vai àquela dispensa de onde nunca falta nada, acerca da sabedoria de Deus, acerca das verdades do Evangelho. E ele é o dispenseiro, é ele que vai distribuindo para a igreja, vai sempre tirando as verdades do Evangelho como elas se aplicam na prática à vida de cada cristão. Então é uma imagem que é bonita. É uma imagem de serviço. É uma imagem de serviço. Será que é esta imagem que tu tens acerca de um líder na igreja? Paulo foi julgado. Ele estava a ser julgado pelos cristãos em Corinto. Ele foi julgado e ele foi considerado insuficiente. E é interessante porque Paulo diz, no versículo 3, todavia a mim pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano. Ele como que os equivale a eles como um tribunal humano, porque eles estão a julgá-lo de acordo com a sabedoria humana, de acordo com a sabedoria da cidade de Corinto. Eles não foram procurar a sabedoria de Deus para pensar em Paulo dessa forma. Eles foram à sabedoria do mundo e julgá-lo dessa forma. E ele não reconhece este julgamento, este verdito. Qual é o principal critério que Paulo diz que deve ser julgado? É a fidelidade, no versículo 2. É a fidelidade. E outra coisa que Paulo diz acerca do seu julgamento é quem é que julga, quem é o juiz? É Deus. E que faz algum sentido, não é? Se Paulo é um ministro de Deus, é um ministro de Cristo, é um servo de Cristo. Se Paulo serve porque foi chamado por Cristo, se Paulo serve pela graça de Cristo, equipado por Cristo, então quem é que o pode julgar? É Cristo que o julga. E Paulo diz, esse dia virá a todos, versículo 5. Um julgamento verdadeiro, um julgamento justo pela pessoa que realmente importa. Nós estamos sempre a fazer julgamentos e estamos sempre a ser julgados. Às vezes dizemos, eu não julgo ninguém. Não é bem verdade, mas no sentido em que estamos sempre a avaliar e estamos sempre a ser avaliados. Perante Deus, somos avaliados, somos julgados pela única pessoa que importa. Pela única pessoa que faz um julgamento verdadeiro e justo. Pela única pessoa que nos julga não apenas por aquilo que fazemos, mas por aquilo que pensamos e sentimos, tudo o que está escondido. O Senhor traz para a luz os pensamentos e motivações escondidos. Os desígnios do coração são expostos. E só depois há ou não louvor. Uma das principais orações que podes fazer por qualquer liderança de qualquer igreja é que eles possam permanecer fiéis ao Senhor. Deve ser o principal motivo de oração. E de certa forma podemos aplicar isso a qualquer cristão. O nosso desejo, a nossa oração para qualquer cristão é que ele possa permanecer fiel ao Senhor. E ao mesmo tempo, não é apenas Paulo e os líderes que vão à despensa de Deus trazer o Evangelho. Todo o cristão é também chamado a fazer isso. Porque recebe uma despensa também. E vive a verdade do Evangelho e é chamado a ir partilhando essa verdade com outras pessoas. Ir dispensando coisas melhores que leite condensado e bolachas e arrossados.
Mas nós queríamos líderes mais conhecidos, não? Se calhar vocês até gostariam que a vossa liderança fosse comentar à SIC de vez em quando. Está ali, olha, vês, é da minha igreja. Ou entrevistados pelo... E eu sei que o Emanuel ia gostar muito disto. O Emanuel gostava muito que nós fôssemos entrevistados pelo Daniel Oliveira, no Alta Definição. E que ele fizesse aquela pergunta, não é? Se calhar gostariam que nós fôssemos candidatos e estivéssemos ali quando vocês forem votar. Está aqui, olha, Daniel Silva, candidato ao Parlamento Europeu, quem diria? Seria um orgulho, não é? Mas viria das pessoas, não viria de Deus. Lembrados da união em Cristo, lembrados que o louvor vem do Senhor, e agora ver se estamos esquecidos do caminho de Cristo. Não é? Eu falei daquela pergunta do Daniel Oliveira no Alta Definição. Ele tem uma pergunta-chave que o Emanuel gosta muito. Sabem qual é? O que dizem os teus olhos? E eu estou a coçar os olhos, não é por acaso. Por um lado, a resposta de alguns cristãos em Corinto é olharmos para homens e vermos se vale a pena dividir a igreja. É avaliarmos consoante os gregos famosos que temos estado a ouvir. Pessoas que ajudamos a que completem a nossa identidade. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E de facto os nossos olhos deviam ver algo mais do que isso. E que se calhar não estamos a ver. Porquê? O que é que Paulo nos diz as razões para não estarmos a ver? Ou para os cristãos em Corinto não estarem a ver? Ele diz, eles estão a ultrapassar aquilo que está escrito nesta questão. Eles estão a ir além daquilo que a palavra de Deus mostra de forma clara e consistente. Eles estão a julgar os seus líderes com outros critérios que a palavra não diz. E ao irem além das Escrituras, eles vangloriam-se, ensoberbecem-se. E muito bem, Hannah, por dizeres essa palavra, eu estava a praticá-la em casa várias vezes. Mas é encherem-se de orgulho. Eles estavam a criar uma segregação espiritual dentro da igreja, uma espécie de apartheid espiritual. E esta separação levava e mostrava que alguns cristãos achavam que já tinham chegado lá, já tinham chegado à plenitude da vida cristã. Do versículo 8, Paulo diz isso. Vocês já estão fartos, já estão ricos, já são reis. Já estão fartos, já são ricos e já são reis. O teste para nós vem no versículo 7, com 3 perguntas que Paulo faz. Quem, o quê e porquê? Quem é que te faz sobressair? O que é que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, porquê que te vanglorias como se o não tivesses recebido? São 3 perguntas que é bom nós pensar, cada um de nós pensar nestas 3 perguntas. Quem, o quê e porquê? Se és cristão, aquilo que tens em Cristo não te foi dado porque és fixe, ou és porreiro, ou és talentoso, ou és inteligente, por nada disso. Foi-te dado graciosamente. Foi dado a ti e foi dado a todos os seguidores de Cristo, a todos os cristãos. Então estar a usar essas coisas para dizer, não, eu já estou neste patamar espiritual, mas aquelas pessoas estão noutro patamar espiritual. Então nós somos superiores àqueles que são inferiores. Então glorias-te de coisas que não são tuas, que foram-te dadas, não porque és bom ou mereceste, mas precisamente pelo contrário, porque não mereceste. Vem ao infiel, né? Cantámos no início. E Paulo depois usa várias imagens para mostrar a estes cristãos que acham que estão no topo. Temos tudo, não nos falta nada, somos reis, nós mandamos nisto tudo. E ele usa várias imagens, várias metáforas e mostra um contraste entre aquilo que os cristãos em Corinto acham que é a vida cristã e o que ela de facto é. E como tem sido a vida de Paulo e de Apolo e como foi a vida de Jesus. Ele começa no versículo 9, a imagem de uma procissão quase. Ele diz, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar como se fôssemos condenados à morte, porque
nos tornarmos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. E esta imagem parece aquela procissão que havia na chegada ao anfiteatro para os jogos, e havia vários jogos. E as primeiras pessoas nessa procissão eram os VIPs, eram os mais importantes. Em último, vinham os prisioneiros, que no final dos vários jogos eram aqueles que eram lançados aos leões e aos gladiadores para morrer. E é isso que Paulo está a dizer. Está a dizer, olha, vocês acham que estão na frente. E de facto, os apóstolos vêm no fim. Vêm no fim. Ele dá outra imagem no versículo 11. Ele diz, até à presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos bofeteados e não temos morada certa. Afadigamo-nos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados o lixo do mundo, escória de todos. Este lixo e escória é aquela imagem, não sei se alguma vez trabalharam num restaurante, no final do serviço de almoço ou de jantar. Como é que está o chão e a cozinha? Nojento e sujo. Bocados de cebola, chão peganhento. É esta imagem que Paulo está a dar. Olha, de facto, os apóstolos são esta imagem para vocês. Para os coríntios, a vida cristã era tipo filme do 007, James Bond. Ou seja, qualquer obstáculo ele ultrapassa, sem grandes problemas. O James Bond é como o seu próprio Martini, não é? É agitado, mas não... Como é que é? Shaken but not stirred. Agitado, mas não mexido. Ou seja, é um bocadinho agitado, mas acaba por não ser tipo mal de todo. Então é aquele passar pela vida cristã e ganhar tudo, e vencer tudo, e chegar ao fim sempre com uma menina bonita num barco ou num sítio qualquer paradisíaco. O que dizem os teus olhos quando olhas para Cristo? Loucura. Alguns dizem a cruz é loucura. É fraqueza. A cruz é fraqueza. É desprezível. Ou será que na cruz vemos a sabedoria em vez da loucura? A sabedoria de Deus a salvar graciosamente pecadores. Em vez de fraqueza, será que vemos força? O filho que escolhe não sair da cruz. Estávamos a falar ontem no clube com os adolescentes acerca disto. Aquele que escolhe não salvar-se a si próprio para poder salvar outros. Será que em vez de vergonha desprezível, vemos a nobreza do Rei? A nobreza do Rei que veio para servir e entregar a sua vida. É esta loucura que assegura vida eterna, para além da morte. E por isso é que Paulo e os apóstolos e milhares de cristãos desde então passam fome, passam sede, nudez, são injuriados, são perseguidos e ainda assim suportam. Porquê? Porque são cristãos que tomam a cruz e seguem o Cristo crucificado. Nós somos chamados a que a nossa vida reflita o Evangelho do Cristo Salvador. Não significa uma vida triunfal. Não significa um elitismo ou arrogância ou orgulho, mas uma vida que reflete o Cristo crucificado. Se fôssemos ler as biografias de Jesus, eu recomendo que o possam fazer, há 4 no Novo Testamento, iríamos ver quem Jesus é, ou seja, a sua identidade. Quem é Ele? Ele é um homem, ao mesmo tempo Ele é Deus. Ele é alguém com autoridade sobre as doenças, sobre os espíritos, até sobre a morte. Ele tem autoridade sobre tudo isso. Jesus podia ter vivido uma vida confortável, sem grandes confrontações. Ele podia ter vivido uma vida boa, sendo um bom mestre, se ele ao menos tivesse dito palavras diferentes em situações-chave. Se ele ao menos não tivesse dito que Ele é Deus, se ele ao menos não tivesse dito que todos precisam de salvação, que todos são pecadores, se ele ao menos não tivesse dito que Ele consegue perdoar pecados, Ele quis mostrar que Ele é o único que pode salvar e que todos precisam de ser salvos.
E para isso precisamos nos arrepender, confiar nele e segui-lo o resto das nossas vidas. Com esta nova identidade, com vidas moldadas pela cruz e com a missão de partilhar o Evangelho. Paulo podia ter vivido uma vida confortável, bem visto pelas pessoas. Antes de ser cristão, não é? Ele tinha estatuto, andava a perseguir e a matar outros cristãos, mas era bem visto pela maioria. Depois de se tornar cristão, ele também podia ter vivido uma vida mais confortável, ter ficado por Jerusalém, não ter abanado muita árvore, digamos assim. Mas, quando ele viu Jesus, tudo mudou. E a vida confortável não era opção para Paulo. A aceitação e o louvor das pessoas deixou de ser importante para ele. Paulo estava seguro da sua nova identidade com Cristo. Ele estava seguro que Jesus tinha ressuscitado. E por isso ele procurou moldar a sua vida pela cruz e participar na missão de partilhar o Evangelho. Nós podemos não passar fome e sede nos nossos dias. Não é? Vivemos em dias de bastante abundância, comparado com antigamente. Mas o desafio para nós mantém-se, porque a tentação de uma vida mais confortável, a tentação de sermos aceitos pelas outras pessoas, de sermos louvados pelas outras pessoas, mantém-se. Temos o exemplo de Jesus. Paulo diz, olha, tenham-me a mim também como exemplo na medida em que eu sigo Jesus. Tenham Timóteo também como exemplo, porque ele também segue Jesus. E nós também podemos ter pessoas de referência. Não colocá-las em pedestais, mas se calhar olhar um pouco para as suas vidas e na medida em que a sua vida mostra o Evangelho e vive o Evangelho, também podem ser referências para nós na medida em que apontam para Jesus. Paulo termina a falar acerca do mundo, das preocupações, das ansiedades. Aliás, ele diz no início, tudo é vosso, o mundo, as preocupações e ansiedades. E se és cristão, é tentador. Nós queremos que o mundo nos aceite e queremos estar confortáveis no mundo. Nós queremos as preocupações e as ansiedades que desapareçam. Nós queremos certeza do presente e certeza do futuro. E Paulo fala a todas estas coisas. E ele diz o seguinte, se confiares em Jesus, o mesmo que cuida dos pássaros, cuida também de ti. Ele fala acerca da vida. A vida que para nós tem um prazo de validade. Se estás a confiar em Jesus, ela perde esse prazo. Ela é eterna. Se tens receio da morte, se estás a confiar em Jesus, onde está, ó morte, o teu aguilhão? É uma frase que Paulo diz mais à frente neste mesmo livro. Ou seja, onde é que está o teu poder, ó morte, se não foste capaz de segurar Jesus? E se eu estou a confiar em Jesus, também não vais ser capaz de me segurar a mim. As coisas presentes que temos estão à luz daquilo que Jesus fez. As coisas do futuro estão asseguradas à luz daquilo que Jesus fez. Vamos orar. Querido Deus, queremos pedir-te perdão pela forma como temos esquecido a nossa união em Ti e por vezes criamos divisões ao nos apegarmos a determinadas pessoas, ao fazermos de alguns assuntos coisas que dividem a Igreja. Ajuda-nos a lembrar que em Cristo estamos unidos. Senhor, perdoa-nos pela forma como esquecemos que devemos procurar o Teu louvor e não o das outras pessoas à nossa volta. Agradecemos-te porque Tu julgas de forma justa e amorosa. E vemos o nosso julgamento a ser exercido também na cruz. Obrigado porque através de Jesus somos chamados a viver vidas que vão ser julgadas por Ti e que vai haver o louvor da Tua parte. Ajuda-nos a lembrar isso. E Senhor, ajuda-nos também a lembrar o caminho de Cristo. Não foi o caminho mais confortável e mais fácil, porque Jesus decidiu honrar o Pai. Jesus decidiu realizar a sua missão até ao fim, que envolvia salvar pessoas como nós, pessoas pecadoras. Agradecemos-te por isso. E, Senhor, que isso possa moldar e formar uma nova identidade em nós.
Não pessoas que se orgulham e que se exaltam a si próprias, mas pessoas que em humildade têm a segurança para viver de forma desconfortável às vezes com outras pessoas, de dizer que vão à igreja, que acreditam na palavra do Senhor e que acima de tudo se alegram pelo túmulo vazio, pela realidade da ressurreição. E Senhor, agradecemos porque isso é de facto o pilar, a base da nossa fé, da nossa segurança que temos em Ti. Senhor, queremos agradecer-te e, Senhor, pedir a Tua ajuda também ao caminharmos, ao fazermos este caminho, ao pegarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus. Que o possamos fazer em humildade, que o possamos fazer também a partilhar com outras pessoas as boas notícias do Evangelho, de um Deus que vem até nós, como já ouvimos, de um Deus que se entrega no nosso lugar e de um Deus que nos oferece vida eterna, se nós nos arrependermos. Então ajuda-nos a responder de forma adequada à Tua palavra. Senhor, nós agradecemos por mais uma oportunidade que nos concedeste. Oramos em nome de Jesus. Amém.